Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula de física do Infografia. E nesse vídeo, vamos conversar sobre a posição escalar e o deslocamento escalar. Antes de falar sobre a posição e o deslocamento, eu preciso conversar com você sobre o sistema de referencial, principalmente porque eu falei com você na última aula que o movimento é algo relativo. Sendo assim, a gente sempre precisa estabelecer um sistema de referencial para estudar os movimentos e todas as características dos movimentos, tais como posição e deslocamento. De uma forma bem simplificada, podemos dizer que o sistema de referencial é um sistema de coordenadas que serve como referência para estudar os movimentos. Por exemplo, eu posso colocar aqui um sistema de referencial traçando um eixo coordenado, ou seja, uma seta, um segmento de reto orientado. Nessa seta, eu vou colocar aqui uma origem, que vai ser a nossa referência. Aí, eu coloco aqui valores que vão indicar lugares ou posições em relação a essa origem. Aqui, por exemplo, eu posso colocar o 1, depois o 2, depois o 3, depois o 4, depois o 5, depois o 6, depois o 7 e assim sucessivamente. Aí, coloco aqui do lado direito um símbolo que vai representar esse sistema de referencial. É muito comum a gente colocar aqui um S, que é a primeira letra da palavra espaço em inglês. Aí, entre parênteses, a gente coloca a unidade de medida que estamos utilizando nesse sistema. A gente pode colocar aqui, por exemplo, o metro. Isso significa que cada um desses valores que marcamos aqui está a uma distância em metros da origem. 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros, 5 metros, 6 metros, 7 metros e assim sucessivamente. Agora que já fizemos esse sistema de referencial, nós podemos aprender o que é a posição escalar e o deslocamento escalar. A posição escalar é o lugar que um corpo vai se encontrar em um sistema de referencial. Deixa eu redesenhar aqui rapidinho o sistema de referencial que fizemos antes. Pronto, desenhei. Vamos dizer que temos uma pessoa aqui nesse lugar. A posição dessa pessoa, a posição que essa pessoa se encontra nesse sistema de referencial, é igual a 3 metros em relação à origem desse sistema. Podemos representar essa posição colocando aqui o S, de espaço, aí depois o igual, em seguida o valor da posição, que nesse caso é 3. Aí colocamos a unidade de medida também, que em nosso caso aqui é o metro. Então, nosso amigo está em uma posição igual a 3 metros. Mas o que vai acontecer com o nosso amigo se ele sair do lugar? Ele vai ocupar outra posição e realizar o que chamamos de deslocamento escalar. Mas o que é o deslocamento escalar? O deslocamento escalar corresponde à distância entre a posição inicial e a posição final de um corpo que se movimentou. Para compreender isso, eu vou redesenhar novamente aqui o nosso sistema de referencial. Beleza, desenhei novamente. Agora, vamos dizer que o nosso amigo aqui se encontrava na posição 3 metros e se movimentou até a posição 5 metros. Eu vou perguntar para você algumas coisas aqui agora, ok? Primeiro, qual foi a posição inicial dele? A posição inicial é a posição que ele se encontrava no início do movimento. A gente pode representar essa posição com a letra SI, I de inicial, mas é muito comum também a gente colocar um zero no lugar do I. Então, você vai ver em muitos momentos a posição inicial sendo representada como S0. Como SI indica a posição inicial dele, a gente pode colocar a posição inicial desse corpo aqui, que no caso foi 3 metros. Agora, a gente precisa saber também qual foi a posição final dele. A gente representa a posição final do nosso amiguinho como SF, F de final. Mas é muito comum também você ver essa representação apenas como S. Mas, enfim, colocamos aqui o SF sendo igual a 5 metros, que foi a posição final do nosso amigo. Por último, podemos calcular o deslocamento escalar, que aqui eu vou representar apenas com a letra delta e depois o S.
Na física, a letra delta significa variação, ou seja, o quanto que mudou ou variou entre dois valores. No caso, como temos ΔS, queremos saber quanto que a posição mudou entre a posição inicial e a posição final. Sem fazer cálculo nenhum, a gente sabe que a posição mudou 2 metros. Afinal, ele estava na posição 3 metros e foi até a posição 5 metros. E entre 3 e 5, temos 2 metros. Mas esse é um caso fácil. Para casos mais difíceis, a gente precisa saber como calcular o deslocamento escalar. Para fazer isso, você precisa fazer a diferença entre a posição final e a posição inicial. Ou seja, o deslocamento escalar é igual à posição final menos a posição inicial. Aqui, para o nosso caso, temos que a posição final é igual a 5 metros e a posição inicial é igual a 3 metros. Então, temos 5 metros menos 3 metros, que é igual a quanto? É igual a 2 metros. E esse é o deslocamento escalar do nosso amigo aqui nesse sistema de referencial. Ou seja, entre a posição inicial e a posição final, temos 2 metros. Enfim, meu amigo ou minha amiga, eu espero que você tenha compreendido tudo direitinho e qualquer dúvida que você tiver, não deixe de colocar nos comentários. Não deixe também de curtir esse vídeo e de se inscrever no canal. E também não deixe de pegar o material de apoio dessa aula que está no link na descrição desse vídeo. E caso você queira adquirir alguns dos materiais que utilizamos aqui em nossa aula, é só clicar nos links que também estão na descrição desse vídeo. Quero aproveitar esse momento aqui também para deixar aí para você um grande abraço e dizer que te encontro na próxima!